Premonição 6 Laços de Sangue chegou aos cinemas e sim, a premissa original da franquia continua a surpreender. Eu assisti o filme e vou falar aqui nesse vídeo com spoilers a minha opinião sobre o que eles inovaram, o que não funcionou e como podemos compará-lo aos filmes anteriores. Será mesmo este o melhor filme da franquia? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane. E Premonição nunca foi uma franquia muito querida pelos críticos. Eles sempre deram 40 a 50% de aprovação. Isso se devia muito ao roteiro que estava desgastado. Mas Premonição 5 conseguiu fechar muito bem a história. Mas uma década depois chega Premonição 6 com uma história inovadora, com uma bilheteria que abre como sendo a maior da história da franquia. E com um final que fez com que os críticos recebessem essa nova história com mais de 90% de aprovação. É uma história que reabre de uma forma muito cativante e inovadora. Premonição sempre se baseava em duas coisas, que era o acidente e o grupo de pessoas. Primeiro de tudo é que ela seguia uma linha. Era sempre ter a premonição, salvar pessoas e depois a morte vinha e levava cada uma delas. Primeiro nós tivemos o acidente de avião, depois o acidente na rodovia, que esse é icônico. Também teve o acidente na montanha-russa, um acidente automobilístico que aconteceu no pior filme da franquia e também aquele que fechou tudo, que foi o acidente na ponte. Tudo isso acontecia ou com um grupo de estudantes, ou colegas de trabalho, ou pessoas desconhecidas. E as pessoas eram sempre salvas por aquela que tinha a premonição. Agora chega a premonição 6 e muda tudo isso, porque a pessoa que teve a premonição não é ela que vai salvar a todos. E também a história do grupo de pessoas. Tudo agora acontece dentro de uma família. Laços de Sangue consegue se inovar nesses dois pontos sem deixar a premissa da franquia. A sinopse diz o seguinte: a estudante universitária Stephanie é atormentada por um pesadelo recorrente. Ela decide voltar para casa e falar com a única pessoa que talvez possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família de um terrível destino. A sinopse ela já mostra um novo tipo de premonição, porque ela não está acontecendo no tempo real e nem é da protagonista. Na verdade, Stephanie ela tem um sonho recorrente com a premonição de sua avó Iris, que aconteceu em 1960, no qual ela salvou todas as pessoas de um baile. Isso já difere dos filmes anteriores. Era sempre um acidente em que algumas pessoas, 5 ou 6, eram salvas. Agora não. Todas as pessoas que estavam numa festa foram salvas e o acidente não aconteceu. E isso faz com que se conecte aos filmes anteriores, porque Alex, Kimberly, Wendy, Nick e Sam, eles são parentes de alguma dessas pessoas que sobreviveram a essa premonição no qual Iris salvou a todos. Isso faz com que se conecte porque, ao longo de todas as décadas, ao longo de gerações, a morte vem perseguindo cada um deles, matando várias famílias, até agora que chegou a de Iris. E a premonição, ela não vem com a protagonista Stephanie, ela tem esse sonho recorrente. A cena da premonição original de Iris acontece de uma forma grandiosa. Parece que ela nunca vai acabar. Sempre vai acontecendo uma coisa em cima da outra e isso vai ficando com a tensão cada vez maior. E parece que ela nunca tem fim. Realmente, quando vai chegando, alguma coisa vai sempre aumentando cada vez mais o nível de tensão, novas coisas vão acontecendo, e quando você pensa que vai acabar, sempre recomeça de novo. É uma cena grandiosa, que vale a pena. Realmente é a melhor premonição, acho que desde o segundo filme. E Premonição 6 contou a história de William, o agente funerário que ajudava os sobreviventes nos filmes anteriores. Ele dava dica de como enganar a morte, que era pular de uma pessoa para outra, matar alguém e ficar com o tempo de vida dela, ou morrer e ressuscitar. A gente sempre se perguntava como ele sabia tanto em relação a isso e ficava calmo diante da morte. É porque ele fazia parte da premonição de Iris. Ele era uma criancinha que ela conseguiu salvar pouco antes de morrer. E ele cresceu junto com ela e ao longo daquelas décadas, os dois conseguiram enganar a morte. Ele construiu a casa que ela morava, que faz referência a Alex, de Premonição 1, quando ele ficou na cabana do pai de
Clear e criou uma situação no qual ele conseguiu enganar a morte. Então a morte foi e passou para ela e depois voltou para ele, até que eles não conseguiram, Alex morreu e Clear morreu no segundo filme. E aqui acontece a mesma coisa em Premonição 6. Iris morre e depois a morte passa para o William. É quando Tony Todd vem, no seu último filme de sua carreira, e reinterpreta o seu personagem pela última vez em uma participação especial, porque ele já estava muito doente, e o filme foi dedicado em memória a ele. Premonição 6 funciona quando traz de volta o seu lado sombrio, porque ela tinha ficado muito cômica a partir do terceiro filme. E eles fazem com que agora ele se lembre bastante de Premonição 1. Toda aquela tensão que vai aumentando no cenário, nas músicas, mas principalmente na preparação da morte. É só se lembrar da morte da professora no primeiro filme, que teve todo um passo a passo. E isso acontece aqui em Premonição 6, Laços de Sangue, principalmente na cena da ressonância magnética. A gente recebe na vida real todas as informações que tem que ter para fazer o exame, mas lá acontece que a morte vem e faz todo o andamento dela para que aconteça o que ele quer, pegar mais uma pessoa que estava na premonição. Acontece que ela se torna a morte mais grandiosa desse novo filme. Eu tenho que falar também em relação à água. Se você assistir todos os filmes da franquia, vai ver que a água era a principal causa da maioria das mortes. Aqui ela aparece apenas como uma referência, quase como uma homenagem. Ela está lá, mas não causa nenhuma morte. Mas é claro que nem tudo funciona em Premonição 6, Laços de Sangue, porque eles caem no mesmo erro dos filmes anteriores. Eles não trazem personagem com profundidade, nem também artistas que tenham muito carisma. E isso faz com que a gente tenha personagens como Alex, Clear, Kimberly, Wendy, que a gente se apegou a eles. A gente estava lá porque tinha toda uma história por trás para ser contada. A gente não queria que eles morressem. Só que depois do terceiro filme, foram colocando personagens que a gente não se apegava. Era muito colocar artistas novatos para que fossem lançados na indústria. Isso fazia com que a gente não se apegasse, apenas assistisse a morte deles. Isso acontece aqui em Premonição 6. É onde eles erram, não tem um personagem cativante. Isso faz com que todos ali aqui naquela família, eles tenham histórias rasas. A gente não conhece a fundo cada um deles. E também os artistas não são cativantes, o que faz com que você só esteja lá assistindo a morte deles. Agora, fazendo o meu ranking dos filmes da franquia Premonição, eu coloco em primeiro lugar Premonição 1, porque é o filme que tem a ideia original e também traz os personagens mais carismáticos. Em segundo lugar, eu coloco Premonição 6, Laços de Sangue, porque pega a ideia original, atualiza e traz mortes criativas. Em terceiro lugar, eu coloco Premonição 3, porque as mortes, elas combinam com os personagens, como a cena do bronzeamento. Em quarto lugar, eu coloco Premonição 2, porque tem a premonição mais icônica, que é o acidente na rodovia. Em quinto lugar, Premonição 5, por causa do plot twist, a surpresa no final do filme. E em sexto lugar, eu coloco Premonição 4, porque ele é ruim em tudo. Praticamente é esquecível esse filme. É ruim de roteiro, é ruim de personagem, de morte, e ainda copia o fim do primeiro filme. Então, para mim, o primeiro ainda é o preferido, mas Premonição 6 vem logo em seguida. Premonição 6, Laços de Sangue é um ótimo retorno. Traz de volta essa nostalgia de assistir novamente um filme da franquia, fecha bem as premonições desse grupo e abre possibilidades para novas histórias. Além disso, responde pergunta que vinha ao longo de anos sobre quem era o William e também se Kimberly estava realmente viva. E o William confirma que sim, Kimberly está viva. Ela foi a única que conseguiu enganar a morte. Ela fez isso em Premonição 2, quando descobriu o significado de que uma nova vida poderia salvá-la. Ela precisava morrer e ser ressuscitada, que foi o que aconteceu, e assim ela quebrou o ciclo de morte e o delegado Burke também está vivo. Então, ser fã de Premonição é assistir esse novo filme, sentir de novo essa nostalgia, ver essas mortes criativas. Mas eu quero saber de você o que acha desse retorno de Premonição. Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.